Fala galera, tudo bem? Pessoal, nós vamos estar hoje falando sobre sonda lambda. A sonda é datada aí de 93, 94, lá no começo das injeções eletrônicas, e ela está ali no escapamento para dar ao módulo a informação de qual é a melhor queima, ou seja, como é que ficou o resultado. O módulo calculou o volume ideal de combustível através dos sensores, né, que ele recebeu a informação dos sensores e fez o melhor ajuste possível de combustível e o avanço de ignição. Ocorreu a queima, os gases saíram pelo escapamento, ocorreu a queima do oxigênio e a sonda lambda que está no escapamento vai monitorar como é que está a mistura. Ela monitora isso através do oxigênio. Então a sonda lambda é um sensor que mede a diferença de oxigênio dentro e fora do escapamento. E a partir dessa diferença é gerada uma certa tensão. E baseado nesta tensão, nesse sinal da sonda lambda, o módulo vai ver como é que está a queima, se ela está pobre, se ela está rica, se a mistura está ideal. E a partir dessas informações da sonda lambda, o módulo vai fazer uma afinação, vai fazer uma correção na mistura, e aí assim o módulo vai vendo como é que vai ficando. Essa é a função, a proposta principal da sonda lambda. Com a chegada dos veículos flex, a sonda lambda passa a ter um papel crucial, importante nos veículos flex. É a partir do sinal da sonda que o módulo vai identificar que combustível tem no tanque. Então, nos carros flex, uma vez que foi abastecido o combustível, o módulo reconheceu através do medidor de combustível, da boia, que entrou combustível no tanque, o módulo então entra em modo AF, entra em módulo de verificação de que combustível tem no tanque. E essa verificação é baseada no sinal da sonda lambda. Tá? Hoje em dia nós temos outros veículos que têm também, além do sinal da sonda, um sensor de etanol, um sensor que mede a quantidade de álcool na gasolina, a quantidade de etanol na gasolina. Essa também é hoje a função da sonda lambda. Então, essa é a ideia inicial de ter uma sonda lambda no carro, né? A localização dela, eu acabei de comentar com vocês, vai no escapamento. Né? Existem hoje duas sondas lambdas, né? Inicialmente nós tínhamos uma que era a sonda lambda pré-catalisador, então ela estava ali medindo a quantidade de oxigênio, né? E consequentemente do que foi queimado e consequentemente do volume da mistura ideal, do volume de ar e combustível resultante dessa queima. Hoje em dia nós temos a sonda pós-catalisador também, que vai medir aqui a eficiência do catalisador. Né? Então, a primeira sonda informa para o módulo como é que foi a queima, se foi pobre, se foi rica, se foi ideal. A segunda sonda informa como é que está a eficiência do catalisador. E como é que funciona uma sonda lambda? Uma vez que a sonda está aquecida e começa a trabalhar, o sinal da sonda, esse é um gráfico de um osciloscópio, né? E aí nós temos aqui um ajuste de 200 milivolts, né? E um tempo de 500 milissegundos, meio segundo, e 200 milivolts, nesse caso esse osciloscópio é um nil. Cada divisão ela vale então o ajuste que foi feito, que é 200 milivolts. Então, a partir da seta se faz a contagem das divisões, né? Então, nós temos ali, como a seta está posicionada já para uma divisão, a próxima divisão é 200 milivolts. Então, 200, 400, 600, 800 e 1 volt, né? Então cada divisão vale 200 milivolts. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco divisões a partir dali da seta. Então nós temos ali 1 volt. E a linha tracejada que eu coloquei aqui mostra ali em torno de 450 milivolts. Então quando o sinal da sonda lambda ele é superior a 450 milivolts, o módulo faz uma interpretação de que a mistura está rica. Quando o sinal de tensão da sonda lá no fio de sinal está abaixo de 450 milivolts, o módulo interpreta que a mistura está pobre. O módulo enriquece, essa tensão sobe, quando passou de 450 o módulo entendeu que ficou rica, o módulo começa a tirar o volume de combustível, o sinal de tensão da sonda começa a cair, abaixo de 450 milivolts, entende que está pobre. Isso acontece, como a gente está observando no tempo aqui, 500 milissegundos por divisão, nós temos aqui em torno de 1 segundo aproximadamente, um pouquinho menos de 1 segundo de oscilação. Né? A cada 1 segundo aproximadamente o módulo
módulo faz a alteração de rica para pobre e de pobre para rica. Hoje em dia as sondas elas reduziram bastante esse tempo, né? E depois nós temos a sonda convencional, que eu vou estar falando aqui, planar e assim por diante. As sondas iniciais trabalhavam em média de 1 em 1 segundo, depois de meio em meio segundo, de 0,3 em 0,3 segundos, essa variação, e hoje em dia é bem mais rápido que isso, com a chegada das sondas banda larga. Então, só para a gente entender a construção elétrica agora da sonda lambda, antes disso, nós temos aqui o gráfico, o oscilograma, o sinal de uma sonda pós-catalisador. Depois que o catalisador entra em reação química, ou seja, ele atinge a sua temperatura operacional, entra em reação química, e a partir desse momento o módulo, a sonda, como ela está monitorando o oxigênio, depois do catalisador, a reação química que o catalisador faz, gera menos oxigênio pós-catalisador. Isso faz com que o sinal da sonda fique mais alto, né? Quanto menos oxigênio no escapamento, maior a diferença de oxigênio dentro e fora do escape, maior a tensão. Então, se o catalisador estiver operacional, o sinal da sonda ele vai ficar acima de 450 milivolts, vai ficar ali em 600, 700, aqui entre 700 e 800 milivolts. Então, enquanto esse sinal estiver nessa faixa acima de 500 milivolts ali, isso quer dizer que a eficiência do catalisador está ok. Quando a sonda pós-catalisador começar a variar exatamente como a sonda pré-catalisador, ou seja, as duas sondas estiverem variando igualmente da mesma forma, automaticamente o módulo entende que o catalisador perdeu a eficiência e acende a luz de injeção, registrando ineficiência catalítica. Tá? Quando se retira o catalisador, da mesma forma, o módulo vai fazer essa interpretação. E como é então que funciona uma sonda lambda? Então nós temos aqui um modelo nesse diagrama aqui, uma sonda de um fio, né? O fio que tem é o fio de sinal. O aterramento, a sonda precisa de uma referência negativa, esse aterramento é feito no próprio escapamento, a carcaça da sonda é o aterramento. Então esse aqui é um modelo de uma sonda de um fio, tá? Então a carcaça é o aterramento e o fio é o fio de sinal, né? E a partir do momento que ela atinge uma certa temperatura, ela precisa estar aquecida para funcionar. Então quando ela atinge 300 graus de temperatura, ela entra em funcionamento e começa a fazer a variação de 50 milivolts a 950 milivolts. Acima de 450 milivolts é rica, abaixo de 450 milivolts é pobre. Então, à medida que o sinal sobe de 450, o módulo entende que está rico e empobrece, o sinal baixa de 450 milivolts, o módulo entendeu que está pobre e enriquece, e assim a sonda fica trabalhando. O problema é que a sonda ela leva muito tempo para funcionar, ela precisa atingir, o escapamento precisa atingir 300 graus para ela entrar em funcionamento. Pensando nisso, a engenharia resolveu melhorar a sonda lambda e lançou uma sonda com 3 fios, onde os outros 2 fios é do aquecedor. Você continua tendo o fio de sinal, continua tendo a variação de 50 a 950 milivolts, porém ela aquece bem mais rápido, não depende só da caloria do escapamento. Então existe um aquecedor interno na sonda lambda para fazer esse aquecimento. Um aquecedor para esquentar ele precisa receber a alimentação. Então essa sonda de 3 fios, um dos fios do aquecedor é aterrado, o outro fio do aquecedor recebe 12 volts, que normalmente vem de um relé, normalmente o relé da bomba, né, ou o relé principal. E aí nós temos a sonda de 3 fios, os 2 fios do aquecedor, o fio de sinal e a carcaça da sonda. Desculpe, gente. E a carcaça da sonda continua sendo aterrada. Só que o escapamento é um péssimo local para aterramento. Então, pensando nisso, a engenharia resolveu evoluir mais. Então lançaram a sonda de 4 fios, tiraram o aterramento da carcaça, então agora nós temos um aterramento externo, é aterrado num local mais eficiente. O aquecedor continua lá, né? O sinal da sonda continua lá, da mesma forma, de 50 a 950 milivolts, só o aterramento que foi melhorado. A engenharia não para de evoluir e começou a sair sondas lambdas em que esse aterramento passa a ser feito pelo módulo, não mais na carcaça e sim pelo próprio módulo. A central passa a mandar um negativo para a sonda lambda. O engenheiro gostou da ideia e aí resolveu melhorar mais ainda e lançou sonda lambda em que o aquecedor
passa também a ser controlado pelo módulo, ou seja, o módulo passa a mandar um negativo para o aquecedor. Então, tanto o negativo do aquecedor quanto o negativo da sonda lambda é feito pela central. O sinal continua lá, variando de 50 a 950 mV, positivo continua sendo jogado lá para o aquecedor, só que todo aquecedor consome muita energia. E essa energia vinha, a central tinha que gerar esse aterramento e, consequentemente, ela mandar esse consumo de energia para o aquecedor. Isso não faz bem nem para o módulo, isso não faz bem também para a bateria, já que se está tendo um consumo grande de energia, essa energia vem da bateria, o alternador tem que repor, o alternador pesa mais o motor, lá na ponta aumenta o consumo. Então a engenharia resolveu fazer mais uma evolução. O que eles fizeram? Lançaram uma sonda planar com placas de aquecimento. Então essa sonda com placas de aquecimento, ela consome menos energia. E o módulo, através dessa sonda planar, essa foi a evolução, a nova evolução da sonda lambda, o negativo não é mais constante, o negativo passa a ser pulsante, através de um sinal PWM, ou seja, um sinal modular, o módulo controla a largura do sinal. Quanto mais tempo ele segurar o negativo, mais o aquecedor aquece. Quanto menos tempo segurar o negativo, menos o aquecedor aquece. Então aqui nós temos uma grande vantagem, ou seja, o módulo só vai mandar o aquecimento que é necessário. À medida que o escape vai aquecendo, já não precisa tanto do aquecedor, então o módulo diminui esse PWM, esse tempo em que ele segura o negativo. Isso faz com que haja um consumo menor de energia, a bateria precisa ser reposta menos, o alternador pesa menos, consequentemente, lá na ponta melhora o consumo, então você começa a ter uma certa vantagem. O aquecedor da sonda começa a ser controlado. Então veja, com o passar do tempo, a sonda foi sofrendo processos de evolução. E apesar de todas essas mudanças que nós estamos falando aqui, o sinal da sonda continuava idêntico, de 50 mV a 950 mV. Isso foi até mais ou menos 2008, mais ou menos. Em 2008, em torno de 2008, as coisas começaram a mudar. Começou a sair sonda lambda com sinais aqui diferenciados. Então nós temos alguns modelos de carro em que a sonda, ao invés de variar de 50 a 950, começa a ter uma variação de 1050 a 1950 mV. Alguns carros da Chevrolet começaram a ter esse tipo de variação, né? Então quando você pegava um multímetro, ia lá no aterramento da bateria, ligava o multímetro no aterramento da bateria, a outra ponta do multímetro, você ia lá no fio de sinal da sonda, você encontrava esses valores de 1050 a 1950 milivolts. Aqui começou a haver uma grande diferença, né? Até antes de continuar nessa explicação, só para complementar um pouco mais, a sonda de 3 fios, né, ela continuava sendo uma sonda Finger, uma sonda convencional, né? Dos 3 fios, os 2 fios que tinham a cor igual era a alimentação do aquecedor, e o fio que tinha a cor diferente era o fio de sinal, né? E o aterramento continuava sendo feito pela carcaça. Aí lançaram a sonda de 4 fios, né? Onde você tinha, inicialmente essas cores eram mais padronizadas na época, os 2 brancos que era do aquecedor, o fio cinza que era o aterramento e o fio preto que era o fio de sinal, né? Continuava sendo uma sonda convencional. E aí, quando o aquecedor, que é nessa tela do projetor que está nesse momento, começou a ser planar, ou seja, deixou de ser uma resistência, um filamento, vamos dizer assim, passou a ser placas aquecedoras e passou, portanto, a ser planar, a composição, o formato da sonda lambda passou a ser um pouco diferente, tá certo? Então passa a ter esse formato, você passa a ter essa sanfoninha na saída da sonda, né? Os fios continuavam tendo cor padrão, 2 brancos, um cinza e o preto, depois passou a ter outras cores também, a de 3 fios também tem alguns modelos que tem outras cores, né? Então, até esse momento aqui nós temos essa construção de sonda lambda. Em 2008, mesmo a sonda planar, os valores então começaram a ser diferentes.
começou a ter variações então que fugia daquele padrão de 50 a 950 milivolts. E começou a ter, por exemplo, a captiva, começou a ter esses valores lá da Chevrolet de 1050 a 1950 milivolts. Aí vem uma curiosidade, pessoal, é um detalhe, uma informação importante. Quando eu passo a ter valores diferentes de 50 a 950 milivolts lá no fio de sinal, o aterramento deixou de ser aterramento, passou a ter uma certa voltagem no lugar do aterramento. Então, alguns carros da Chevrolet, a Captiva é um exemplo, em que no lugar do aterramento existe uma referência ali de 1000 milivolts, ou seja, 1 volt. Então, olha o detalhe. Onde era 50 milivolts antigamente, passou a ser 1050. Onde era 0 volts, passou a ser 1000 milivolts, ou seja, a fábrica elevou o sinal em 1000 milivolts, em 1 volts, mas também elevou o aterramento em 1 volt, 1000 milivolts. Então, os mesmos 1000 milivolts que está na referência negativa, está também lá no fio de sinal. Então, quando você for medir uma sonda lambda, o ideal é que as duas pontas do multímetro sejam ligadas nos dois fios da sonda. Então, nós temos os dois do aquecedor e os dois da sonda. Então, quando você pega a ponta preta do multímetro, né, e liga, ou do osciloscópio, né, e liga no fio de referência negativa, vamos pegar um exemplo, o fio cinza, que normalmente é o fio cinza, e a outra ponta do multímetro no fio preto, que seria o fio de sinal. Então, quando o multímetro está entre os fios da sonda, as duas pontas do multímetro nos dois fios da sonda lambda, o multímetro faz o DDP, faz a DDP, a diferença de potencial. Qual é o resultado disso? Diferença é subtração. Então, se no momento do sinal, esse sinal tiver lá 1050 milivolts, já que é variável, cada momento vai dar um valor diferente. Mas vamos supor que esteja lá em 1050 milivolts, a outra ponta do multímetro, se tiver no outro fio e esse outro fio for 1000 milivolts, o que vai acontecer lá no multímetro? O multímetro vai fazer essa conta matemática, vai fazer a diferença. 1050 menos 1000 dá 50 milivolts. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ver no multímetro, quando você ligar o multímetro, as duas pontas do multímetro nos dois fios da sonda lambda, você vai ver no multímetro o que você está acostumado sempre a ver, que é uma variação de 50 a 950 milivolts. Isso acontece, eu repito, porque a mesma tensão que foi colocada no lugar do negativo foi colocado também no outro fio. Então essas diferenças se anulam. Você continua então lendo de 50 a 950. Por isso passe a usar como metodologia de teste ligar o multímetro entre os fios da sonda. Eu vou citar mais um exemplo aqui. Alguns veículos, por exemplo a Chevrolet, está usando 1000 milivolts, mas tem outros modelos, por exemplo a Ford, algumas sondas pós-catalisador da Ford, está usando 825 milivolts. Mesma situação, esses mesmos 825 milivolts que foi colocado no lugar do negativo, foi colocado também no fio de sinal. Qual é o resultado disso? Quando estiver dando lá 875 milivolts, em um determinado momento, como a outra ponta do multímetro vai estar no outro fio que está dando 825, 875 menos 825 dá os 50 milivolts do mesmo jeito. Então não importa qual valor de tensão tem no lugar do negativo, esse mesmo valor vai para o outro fio também. Então esses valores se anulam quando você estiver com as pontas do multímetro nos fios da sonda lambda, ok? Por isso, passe a criar isso como método de teste. Ligar o multímetro entre os fios da sonda lambda. Eu estou dando um exemplo aqui de 825 milivolts, 1000 milivolts, mas tem modelos, por exemplo, que é 1,5 volts, que é 1500 milivolts, 2,5 volts, que é 2500 milivolts, 2,77 volts, que é 2770 milivolts. Então tem uma variação grande hoje no lugar do aterramento. Cada veículo está saindo com um nível de tensão, o hardware, a placa do módulo que o engenheiro desenvolveu, gera um nível de tensão diferente no lugar do aterramento. Porém, esse mesmo valor é acrescido no outro fio, de forma que eles se anulam. Quando você liga as duas pontas do multímetro nos dois fios da sonda lambda,
você está sempre lendo ali de 50 a 950 milivolts. Então isso já é o que nós temos no caso da sonda de 4 fios como padrão, tá certo? Essas são as mudanças que ocorreram. Depois disso, a sonda deu um salto, vamos dizer assim. Ela passou a ser uma sonda de banda estreita, ela era uma sonda de banda estreita, até esse momento nós estamos falando de sonda de banda estreita, e aí começou a ter modelos também com sonda de banda larga. Né? E como é que funciona quando a sonda passa a ser banda larga? Então vamos para mais uma imagem aqui. Tá? Esse é um exemplo aqui de um diagrama, de um esquema de ligação de uma sonda banda larga. Então o que nós temos na sonda banda larga em relação à convencional? Deixa eu voltar um pouquinho, só para a gente fazer essa comparação de forma melhor. Então só para recapitular aqui, a sonda convencional ou planar, né, de banda estreita, nós temos 4 fios, onde um deles é um positivo 12 volts para o aquecedor, o outro é um negativo pulsante, PWM, também para o aquecedor, um aterramento ou um nível de tensão no lugar do aterramento e o fio de sinal. Né? Essa é a sonda banda estreita. Agora vamos de novo para a sonda banda larga. O que nós temos na banda larga? Nós temos aqui um 12 volts por aquecedor, temos um negativo pulsante para o aquecedor, que vai controlar ali o aquecedor, o aquecimento, e aí passa a ter mais fios. Nós temos no pino 2, isso por enquanto tem sido um padrão, então não importa se for a Ford, se for a Volks, você vai ter esse modelo de ligação, né, o Chevrolet, enfim, os carros hoje, a Audi, estão vindo com esse padrão, linha Fiat, estão vindo com esse padrão de ligação. Então, inclusive as pinagens, as funções e as pinagens. Então, nós temos no pino 2 um nível de tensão, como eu já disse, tem carros que no lugar do aterramento é um nível de tensão, que pode ser 1000 milivolts, que pode ser 825, vários níveis de tensão. Então, aqui no lugar do aterramento, você, dependendo do veículo que você estiver testando, vai ter uma certa tensão. O pino 6 é o pino de sinal, tá certo? É o sinal que vai informar se a mistura está rica ou está pobre. Como eu disse, esse pino de sinal, para cada carro que você for medir, ele vai apresentar valores diferenciados. Só que nós aprendemos que acima de 450 milivolts a mistura é rica, abaixo de 450 milivolts a mistura é pobre. Só que isso acontece quando o outro fio da sonda é aterramento. Quando o outro fio da sonda passa a ter uma certa tensão, aí os valores de sinal passam a ser diferenciados. Por isso eu repito novamente, crie o hábito de medir entre os fios da sonda. No caso da banda larga vai ser entre os terminais 2 e 6. Por quê? Quando você tiver um certo valor lá no fio de sinal, no pino 6, a outra ponta do multímetro ou do osciloscópio no pino 2, que vai estar lá um certo nível de tensão, você vai continuar lendo, como sempre leu, de 50 a 950 milivolts. E você vai saber que acima de 450 a mistura é rica, abaixo de 450 milivolts a mistura é pobre. Muito bem, então o multímetro vai estar ligado ali entre os terminais 2 e 6. O que acontece é que a sonda de banda estreita, por mais rápido que ela seja, a variação entre pobre e rica é em torno de 0,3 segundos, é em torno de 300 milissegundos. Isso é um tempo lento para a velocidade de funcionamento de um motor. A sonda variar de 0,3 em 0,3 segundos, isso é muito lento. Então, daí a ideia de surgir de ter a sonda banda larga. Ela se tornou extremamente rápida. E como é que conseguiram fazer com que ela se tornasse rápida? A sonda lambda, banda larga, no seu interior tem uma câmara chamada câmara de medição. Então nós temos aqui um modelo de sonda banda larga, né? Então a sonda banda larga, então como eu disse, são 6 fios aqui, né? Pino 1 ao 6 aqui, na verdade aqui são 5 terminais, tá? Só que pelo lado do conector, lá do chicote do carro, quando você for ligar essa sonda lá no carro você terá 6 fios. A sonda tem 5, mas o conector tem 6. Observe aqui no diagrama, aqui, ó, do lado da sonda nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Do lado do chicote, lá do carro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto terminal, esse sexto fio a mais aí, ele existe
como retorno de uma resistência que tem aqui no conector da sonda. Temos um conector aqui que já está sem a capa, né, só para você ter uma ideia aqui. Então aqui nós temos uma resistência que é chamada resistência de calibração. Tá? Então o sexto fio sai desta resistência de calibração. Tá? Então aqui no próprio conector da sonda nós temos ali a resistência de calibração e o sinal da resistência de calibração. Essa resistência de calibração ela pode ter um valor de 70 a 180 ohms. E por que tem essa resistência de calibração? A câmara de medição, que está na parte interna aqui da sonda lambda, ou seja, aqui dentro está a câmara de medição, por alguma razão de projeto, essa câmara de medição nunca sai uma idêntica à outra, uma igual à outra. Como é que você vai padronizar o sinal se as câmaras de medições são diferentes? Então você padroniza o sinal, você calibra o sinal através dessa resistência de calibração. Então, dependendo da câmara de medição, isso aí é feito lá depois que a sonda está pronta, ela é colocada no equipamento, o equipamento analisa a câmara de medição e dependendo do resultado é colocada essa resistência de calibração. Então, dependendo do resultado, a resistência é 70 ohms. Dependendo do resultado encontrado lá, depois que a sonda está pronta, a resistência é de 71. Dependendo do resultado, 72 e assim sucessivamente até 180 ohms. Isso quer dizer o seguinte, que a resistência que está aqui no conector, que pode variar de 70 a 180 ohms, ela é proporcional à câmara de medição que está aqui dentro, da sonda lambda. Isso quer dizer que isso é par casado, ou seja, eu não posso cortar esse conector e colocar em outra sonda, porque lá na outra sonda, na outra banda larga, vai ter outra câmara de medição, vai demandar outro valor de resistência. Então, para cada câmara de medição, você tem uma resistência aqui no conector específica. Então, isso não separa, isso é par casado, ok? E aí, quando essa sonda é montada lá no carro e o módulo mandar aqui um sinal para a sonda lambda, esse sinal, além que o módulo manda, além de ir para a sonda, ele passa pela resistência de calibração e retorna para o módulo. Então, de acordo com esse retorno, o módulo vai saber se tem que mandar um pouco mais ou um pouco menos de sinal de controle. Então, vamos recapitular aqui. Quando a sonda dá uma informação, por exemplo, entre os terminais 2 e 6, se estiver encontrando lá, o módulo estiver recebendo um sinal, ou você com um osciloscópio ou multímetro ligado, de preferência um osciloscópio. O multímetro não tem velocidade para ler uma sonda banda larga, então o ideal nesse caso é um osciloscópio. Tá? Então quando o sinal estiver sendo lido lá pelo módulo, com um valor ali de 460, 470, 490, um valor superior a 450 mV, qual é a interpretação do módulo? Que a mistura está rica. O que o módulo deve fazer então? Empobrecer. E aí o módulo faz isso, empobrece. Só que a sonda, até nesse momento, antes da banda larga, a sonda leva 0,3 segundos, por mais rápida que ela fosse, ela levava 0,3 segundos para perceber como é que está a queima. Então o módulo corrigia rapidamente, só que a sonda levava um tempo, 0,3 segundos para perceber. Quando ela percebia, ela dizia para o módulo corrigia, levava mais 3 segundos. Então o engenheiro queria que ela se tornasse rápida. Com essa câmara de medição, ela se tornou extremamente rápida. Então, quando a sonda lambda manda através do pino 6, manda um sinal para o módulo. Está com 480 mV. O módulo entendeu que a mistura está rica, o módulo empobrece e aí, para que ela se tornasse rápida, o módulo injeta um sinal pelo pino 1 na câmara de medição. Esse sinal ele pode ser maior que 0 até 600 mV ou menor que 0 até menos 600 mV. Então esse sinal varia de 600 mV a menos 600 mV. Claro que há uma variação de tensão, mas há também uma variação de amperagem, ou seja, o módulo também faz uma alteração na amperagem, né? Ou seja, mudando a amperagem para que mude a resposta da câmara de medição. A câmara de medição ela é composta por placas de íons. E o que essas placas de íons fazem? Quando essas placas de íons elas entram em reação química,
quando recebem uma tensão positiva ou negativa, elas conseguem alterar a quantidade de oxigênio. Então, se a câmara de medição receber uma tensão ou uma amperagem positiva, não é ou, é e, né? Quando receber uma tensão e uma amperagem positiva ou negativa, a câmara de medição, então, ela entra em reação química e consegue, então, extrair ou liberar oxigênio para a sonda lambda. Um dos nomes da sonda lambda é sensor de oxigênio. Se o módulo, através aqui da câmara de medição, ele consegue alterar essa quantidade de oxigênio, o módulo, consequentemente, consegue alterar a resposta da sonda lambda. Isso faz com que a sonda volte para 450 mV e ela está pronta para a próxima leitura. E aí ela começa a dizer 440, 430, um valor abaixo de 450. O módulo entende que a mistura está pobre, o módulo enriquece e aí o módulo, de novo, vem na câmara de medição, injeta um sinal para a câmara de medição e a sonda volta para os 450 mV. Ela está pronta para a próxima leitura. Isso fez com que ela se tornasse extremamente rápida, tá certo? Tão rápida que o multímetro não acompanha. Um osciloscópio consegue acompanhar. E aí você vai ter essa variação, que é uma variação acima e abaixo de 450, porém é uma variação, né, no gráfico do osciloscópio um pouco mais quadrado, né? Então você vai ter ali um valor acima de 450, fica um tempo acima de 450, o módulo faz a correção, daqui a pouco fica abaixo de 450, o módulo faz a correção, acima de 450 e assim sucessivamente. Então ela continua tendo essa variação, só que muito rápida, né? Tão rápida que o multímetro ou o seu olho, olhando para o multímetro, não consegue perceber essa variação, certo? No osciloscópio, então, como eu disse, você tem essa percepção, você consegue observar essa variação. Uma sonda antes variava de 50 a 950 mV. Essa variação ela foi reduzida, hoje ela trabalha em torno de 400 a 500 mV. Às vezes passa um pouco de 500, às vezes baixa um pouco de 400, mas fica em torno de 400 a 500 e muito rápida. Então o multímetro, quando ele está ligado, essa variação acima e abaixo de 450 ela é tão rápida que o multímetro acaba pegando uma média. Então 450, 400 e 500, variando entre 400 e 500, a média é 450. Então vai ficar em torno, como é uma média, não, vai ficar em torno de 450. Às vezes não dá exatos 450 por ser média, às vezes dá 440, 442, 448, 451, mas fica próximo ali de 450. Então o multímetro ele fica pegando uma média, dá a impressão que a sonda está travada. Por isso que o ideal é que você não use o multímetro, porque no multímetro você não vai perceber essa variação. Você vai usar então um osciloscópio. No osciloscópio a gente está acostumado a fazer o quê? Aterrar o osciloscópio, né, ligar o negativo do osciloscópio, o negativo da bateria, e o canal do osciloscópio você vai lá no fio de sinal. A sonda banda larga ela é uma exceção à regra. Na verdade, qualquer sonda é uma exceção à regra, onde quando você vai medir uma sonda, não só a banda larga, como as outras também, tanto o negativo do osciloscópio ou do multímetro, quanto o canal, você vai no fio da sonda. Então, no caso da banda larga, vai ligar o osciloscópio e esquece o negativo da bateria. Pega o negativo do osciloscópio, pega o canal do osciloscópio e vai lá nos terminais 2 e 6. O nível menor de tensão, que é o pino 2, você vai ligar a ponta preta do osciloscópio ou do multímetro, o negativo no caso. E o sinal, você vai lá, no caso do multímetro fio vermelho, ou no caso do osciloscópio, você vai pegar o canal do osciloscópio e vai no pino 6. Então, osciloscópio ligado no 2 e 6, né, um único canal, né, a referência negativa do osciloscópio no 2, o canal no 6, você vai estar percebendo essa oscilação. Como essa oscilação é muito rápida, o osciloscópio ele tem que estar ajustado ali em 100 microsegundos, em 200 microsegundos de tempo para você conseguir ver esse sinal. Se você usar, em geral, como é que se ajusta um osciloscópio? Você coloca lá em torno de 1 segundo para você perceber, 1 segundo por divisão para você perceber a oscilação. Na banda larga, como essa oscilação é muito rápida, se nós usarmos um tempo de 1 segundo, seria impossível você enxergar, o sinal estaria completamente amontoado. Então, no caso da banda larga, você vai ajustar o tempo no osciloscópio para mais ou menos 100 microsegundos, 200 microsegundos.
aí você vai perceber essa oscilação, tá certo? E como eu disse, o sexto fio, né, no caso o pino 5 aqui, que é o sexto fio, ele é o fio de calibração, né? O módulo, através do retorno da resistência, o módulo vai saber se tem que acrescentar um pouco mais ou um pouco menos de sinal de controle ali no pino 1. Essas são as variações que nós temos de sonda hoje no mercado. Espero que esse vídeo possa ajudá-los aí a entender melhor como é que funciona as sondas lambdas, né, a evolução da sonda lambda, e possa fazer os testes de forma a concluir se o sistema está ou não operando de forma correta. Então, fica mais essas informações aí para vocês. Até a próxima, e se gostou desse vídeo, não esqueça de nos seguir no YouTube, deixar o seu like lá, curtir esse vídeo e compartilhar para o maior número de pessoas para receber essas informações, ok? Até a próxima, pessoal!